Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia. Tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como elas podem afetar o seu bolso. Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre o assunto que domina o noticiário nas últimas semanas, nos últimos meses, que é o coronavírus. Especificamente nessa semana, a grande discussão que dominou foi, afinal de contas, como os países devem se proceder em relação ao coronavírus, em relação ao combate à pandemia do coronavírus. Para a economia toda, faz quarentena, qual seria a melhor escolha? E eu vou dar aqui a opinião baseado nos dois grandes grupos que se formaram no Brasil. O grupo que prioriza a retomada da economia e o grupo que foca na preocupação da questão da saúde pública. E a gente vai ver ao longo do vídeo que nem sempre essas questões estão separadas. Vamos falar um pouquinho sobre o mais óbvio. O mais óbvio é o quê? É o que todo mundo já sabe. Economia parada, lojas fechadas, pessoas sem trabalho, pessoas sem renda, num país de miseráveis. O Brasil é um país que tem uma quantidade de desempregados imensa. Aos poucos a economia estava sendo retomada, mas com a questão inesperada do coronavírus, tudo desandou. Né? Hoje, boa parte das famílias brasileiras estão desamparadas ainda. Existem algumas medidas do governo que estão sendo tomadas, são necessárias, mas o fato é que boa parte dos brasileiros vão ficar por conta do coronavírus sem renda, sem trabalho, sem emprego. Isso num lugar onde a desigualdade social é uma das maiores do mundo. Isso é preocupante, isso de fato preocupa esse movimento de retomada da economia, pelo fim da quarentena, pelo fim das pessoas ficarem em casa. As pessoas pensam, poxa, mas se tem menos de 100 mortes no Brasil, numa população que tem 209 milhões de pessoas, como eu vou ficar em casa? Por que ficar em casa? 100 pessoas morrem muito mais pela violência, pelo trânsito. Esses são os argumentos de quem pensa prioritariamente na questão da retomada da economia, a abertura das lojas e o fim da quarentena. Agora vamos falar um pouquinho do outro lado. Vamos falar um pouquinho por que há esse medo mundial em relação ao coronavírus. Por que a Fórmula 1 foi interrompida, por que a NBA nos Estados Unidos foi interrompida, por que as Olimpíadas foram adiadas para o ano que vem. Afinal de contas, o mundo está maluco ou o medo é exagerado? Afinal de contas, algo deve haver em relação a isso. E é isso que eu vou falar, porque talvez muitas pessoas não conseguiram entender o argumento de quem está preocupado com essa questão da saúde, que a gente vai ver no final do vídeo, que está extremamente ligada à questão anterior da economia, a principal que a gente começou nesse vídeo. Então, olha só, vamos pegar alguns dados. Os dados mostram que no Brasil, hoje, a gente tem em torno de 55 mil leitos. 50 em alguns sites. Mas vamos considerar que com as construções dos novos leitos, a gente chegue a 10 mil leitos. Eu vou anotar aqui, 10 mil leitos disponíveis para o coronavírus. 10 mil leitos. Em alguns sites, a gente consegue encontrar que o tempo médio que as pessoas ficam internadas, quem é internado em UTIs, né? A gente está falando 10 mil leitos de UTIs, gira em torno de uma semana, 3 semanas, algo desse tipo. Aqui eu vi uma matéria de um médico que fala que ficou internado 6 dias na UTI, um médico jovem, né? No site aqui, pelo que consta, site do Hospital Sírio-Libanês, ele fala 2 a 3 semanas no tratamento do Covid-19. Então vou colocar 10 dias. Que em média, quem vai para a UTI fica 10 dias. 10 dias. Ora, se a gente tiver 10 mil leitos, e em média, cada uma das pessoas
precisarem de leito de UTI, ficar 10 dias, o fluxo máximo que a gente pode ter de entrada nessas UTIs é de 1.000 por dia. No máximo, a gente tem que ter 1.000 por dia. E alguns dados, quando a gente fala do coronavírus, ficam claros. Um dos dados que sai muito na imprensa é o número de casos, mas é muito difícil a gente medir o número de casos, afinal de contas, nem todo mundo faz o exame. Eu não fiz o exame, postei coronavírus e não ter despertado os sintomas, e a maioria das pessoas pode já ter adquirido o vírus de alguma forma. Não digo a maioria, mas uma boa parte da população, né? Então, o principal ponto até da quarentena, e é preciso ressaltar, fazendo um parêntese em tudo isso, é que as pessoas fiquem em casa não para deixarem de pegar o vírus, mas como não se sabe quem tem, é importante que as pessoas fiquem em casa para que a transmissão ocorra de maneira mais lenta, porque cada uma das pessoas pode ser um agente transmissor, afinal de contas ninguém sabe quem tem. Mas vamos continuar o raciocínio. 10.000 leitos, cada pessoa fica em média 10 dias, então o fluxo máximo que a gente pode ter de entrada e saída é 1.000. 1.000 entrando no Brasil inteiro, necessitando de UTIs. E será que a gente vai passar de 1.000? Porque se a gente passar de 1.000, sabe o que vai acontecer? Se a gente, em algum momento dessa pandemia, a gente tiver uma capacidade de receber 1.000 pessoas, e naquele dia específico a gente tiver a necessidade de atender 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, a gente vai escolher dentre essas 2.000, dentre essas 3.000, simplesmente quem vai viver e quem vai morrer. Basicamente, esse é o problema que o Brasil vai enfrentar e esse é o problema que outros países vão enfrentar. Vou pegar aqui, ó, o dado, site da Espanha, jornal espanhol. Hoje, exatos, sexta-feira, dia 27 de março de 2020. 738 mortos na Espanha. E esse número vem aumentando. Vamos supor que a Espanha chegue a 1.000 mortos. Fica claro que, ora, se há 1.000 mortos, há uma pressão no sistema espanhol para UTIs, provavelmente de 1.000 mortos no mínimo ou mais. Acontece que na Espanha, a população espanhola é de 46, 48 milhões de pessoas. No Brasil, é quase 5 vezes mais do que isso. No Brasil, a população é 209 milhões de pessoas. Ou seja, quase 5 vezes isso. Ora, se a Espanha está chegando numa necessidade de entrada em UTIs de mais de 1.000, e pela conta que a gente fez, vai ser mais ou menos o valor, a capacidade que a gente vai ter no Brasil. O que vai acontecer com o Brasil lá na frente, se a gente não fizer nada? A gente vai ter 2, 3.000 pessoas para 1.000 vagas, ou algo nesse sentido. E é por isso que, pessoal, a gente tem que pensar nos dois lados. Eventualmente, a maioria das pessoas entenderam os argumentos econômicos. Eles são muito fáceis de entender. É óbvio que a economia parada vai afetar tudo. Mas existe esse outro lado que não está fora da economia. Porque não adianta simplesmente a gente fechar os olhos e vamos retomar a abrir as lojas e fingir que nada aconteceu. Porque o problema econômico, ele não está exatamente na quarentena. O problema está no vírus, na existência do vírus. A existência do vírus fez com que a gente já tivesse uma perda econômica que independe do prefeito, independe do governador, independe do presidente. A existência do vírus fez com que o PIB do mundo diminuísse. As pessoas vão ficar preocupadas, os empresários vão ficar preocupados. Eu vou produzir mais? O empresário do setor automobilístico, ele vai fazer mais carros pensando que ele vai vender lá na frente, ou ele vai ficar com medo? Mesmo que a economia abra, para a quarentena, para tudo, entende?
como é importante entender os dois lados e encontrar um meio termo. Encontrar esse meio termo é o maior desafio que os governantes vão ter no Brasil nos próximos dias. Eu não digo nas próximas semanas, mas é nos próximos dias. Prefeitos, governadores, presidente, todos precisam, e a sociedade organizada precisa, de fato, de uma organização, prazos, datas. Esse, de fato, é o que é mais importante para a retomada do crescimento econômico. Programação clara, articulação. Fica aí meu ponto de vista. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, passe para os seus amigos para refletirem que é importante olhar todos os dois lados. Afinal de contas, saúde é parte da economia. Eu te pergunto, numa situação crítica em que você precisasse abrir mão do seu patrimônio para ter uma vaga na UTI se você tivesse com o vírus, qual o percentual do seu patrimônio que você abriria mão para ter uma vaga na UTI? Provavelmente você abriria mão do seu patrimônio inteiro. Se fosse por você, pelo membro da sua família próximo, isso pode acontecer com qualquer um. Então, as duas questões, a econômica e a saúde, elas simplesmente não estão descasadas. Elas estão juntas. E é importante encontrar uma solução no meio desses dois pontos. Vai ter uma solução. E esse é o ponto. Beleza? Se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo. Um grande abraço.